Então, vou começar a falar com vocês hoje sobre fibra muscular, tecido muscular, né? Para a gente falar de contração, tá? Tem uma imagem de um humano, vocês são veterinários, serão veterinários, mas o mecanismo é praticamente o mesmo, né? Dos mamíferos. Tá? Então, apesar de ter um humano ali, é só para ilustrar. Então, esses músculos que estão recobrindo o nosso esqueleto são os músculos esqueléticos, né? E esse é o primeiro que a gente vai ver. Nós também vamos ver outros tipos, né? Então a gente vai ver o músculo cardíaco, né? Tá aqui o estriado cardíaco, o músculo estriado, o músculo esquelético, que recobre os nossos ossos, que é os que estavam na figura anterior, e o músculo liso, né? Que está inervando principalmente os órgãos abdominais, torácicos, com exceção do coração, né? Mas ele faz, inervando não, constituindo, né? Formando, né? Principalmente os órgãos do abdômen ali, estômago, intestino, né? Enfim, toda aquela musculatura, ureter, bexiga. Bom, o músculo que nós vamos começar a falar, esse que está em azulzinho, ele é coordenado pelo sistema motor somático, como a gente já viu. Então, só tem um, um, uma fibra nervosa, né, uma fibra nervosa que vai desde o centro nervoso até o músculo, né, porque ele é controle voluntário. E a gente viu que aqueles que têm controle involuntário, que a gente vai ver mais adiante, que é o músculo liso, ele tem uma fibra nervosa pré-ganglionar, uma sinapse no gânglio e depois uma fibra pós-ganglionar, seja ele inervado pelo sistema nervoso autônomo simpático ou pelo parasimpático. Tá? Apesar de ser estriado, né, tem o músculo cardíaco, apesar de ter um aspecto parecido, né, com o esquelético, que eles têm estrias, né, ó, também tem estrias, e a gente vai ver o que é essas estrias, apesar de serem anatomicamente meio semelhantes, o músculo cardíaco também tem controle involuntário, assim como o músculo liso. E o funcionamento do músculo cardíaco, ou seja, a fisiologia, o funcionamento dele, é semelhante ao que acontece com o músculo liso. Tá? Então, de aspecto, eles são meio parecidos, o esquelético e o cardíaco, ou seja, a anatomia deles, a histologia deles é parecida. Tá? Eles são semelhantes, mas o funcionamento, ou seja, a fisiologia dele é semelhante ao que tem no músculo liso. Eles são controle involuntário. Nós vamos começar a falar desse aqui, controle voluntário, músculo esquelético, esse que a gente tem, exerce vontade sobre ele, né, que a gente levanta o braço, contrai a perna, enfim, e depois a gente vê as diferenças e como é que funcionam os outros, tá? O que mais é histologia? Talvez vocês já tenham tido aula de histologia, olhando, mostrando para vocês essas fibras, né? Então, o músculo estriado está aqui, tá? Ele tem uma contração bastante rápida, tá? É voluntário, como diz, está aqui, ó, tá? Tem 1000 filamentos, tá? E esses 1000 filamentos vão se organizar entre cada uma dessas estriazinhas aqui, ó. Essas estriazinhas aqui é uma maneira onde se ancoram esses 1000 filamentos que eles se organizam. Da mesma forma, no cardíaco também temos essas estrias e esses 1000 filamentos também estão aqui pelo meio. Em cada quadradinho, seçãozinha dessas aqui, nós vamos ter 1000 filamentos que são responsáveis pelo encurtamento da fibra, ou seja, a contração da fibra muscular. Tá? Nós temos esse aqui, um músculo bem mais forte, a gente vai ver por quê, né, que o músculo estriado. Tá? A gente vai ver por quê, ele tem mais capacidade de drenar para dentro do sistema interior do cálcio, e o cálcio é um elemento fundamental na contração muscular. Tá? E aqui o músculo liso, que é involuntário, que a gente não tem, exerce vontade sobre ele, né? E ele tem um formatozinho fusiforme, o seu núcleo normalmente está bem no centro, né? Parece como é que você diz, aqueles dirigíveis, aqueles balão que existiam antigamente, né? Tá?
Tem miofibrilas também, mas não formam estrias. As miofibrilas são separadas aqui, essas fibrinhazinhas que vão fazer a contração, estão aqui dentro, separadas, não estão separadas por estrias. Elas têm um outro processo para provocar essa contração. Tá? Então, só uma histologia que mostrando o aspecto deles, é um pouco diferente, né? No músculo esquelético cardiovascular, ou vamos chamar só a partir de agora de músculo cardíaco, ele tem algumas comunicações entre essas fibras aqui. Existe comunicação entre uma fibra e outra. Tá? Essa imagem a gente já viu alguma coisa semelhante lá quando falamos em junção músculo neural, né, ou neuromuscular, tá, como vocês quiserem chamar. Já viu alguma coisa parecida. E já que nós vamos começar a falar de músculo esquelético, né, o voluntário, que está sobre nossos ossos, é que eu já vou começar a dizer para vocês, né, que aqui no músculo esquelético existe essa íntima, mas não totalmente, né, contato, não existe um contato bem total, eles não estão encostadinhos, existe um espacinho microscópico entre a fibra nervosa e a fibra muscular. Tá? A fibra nervosa, na sua extremidade, lá no pezinho terminal, forma realmente esse pé terminal, onde lá nós temos as vesículazinhas com seus neurotransmissores. Quando o potencial de ação vem lá do corpo celular, né, diferente do que aconteceu naquela imagem que eu mostrei para vocês, vem do corpo lá corretamente, pelo axônio chega aqui, ele vai provocar de alguma maneira, que a gente vai ver depois, a exocitose, ou seja, essas vesículazinhas vão se fundir a membrana do pé terminal e ser eliminada nesse espaço que a gente chama de espaço sináptico, ou fenda sináptica, a fenda sináptica, ou propriamente dito, o espaço sináptico ou sinapse. Então vai liberar um neurotransmissor na sinapse neuromuscular e aí vai afetar os receptores de membrana dessa fibra muscular, tá? Então, mais para mostrar para vocês o que está acontecendo, eu vou explicar bem direitinho essa contração daqui a pouco. Nota que aqui a gente tem mitocôndrias, né? Tá? A gente vai precisar de geração de ATP, vai precisar de respiração celular nessa região, justamente para poder fazer a exocitose, enfim. Tá? Aproveitando, né, o neurotransmissor na primeira sinapse sempre é acetilcolina, lembra disso, né? Como aqui é uma fibra do sistema somático, só tem uma sinapse, então o neurotransmissor é acetilcolina aqui. Tá? E aqui está o receptor para acetilcolina na membrana pós-sináptica. Então, pé terminal do neurônio motor, vesículas contendo neurotransmissores, a membrana pré-sináptica, fenda sináptica ou sinapse, membrana pós-sináptica. E aí a gente já conversou sobre isso aqui anteriormente, e esse neurotransmissor às vezes pode estimular essa fibra pós-sináptica ou pode inibi-la, né? Evitando que ela transmita daqui a informação. Daqui para diante não transmite mais. Tá? Aqui ele pegou uma bolinha, ó, cortou um pedacinho dessa imagem, bem pequenininho, e aumentou aqui para nós, fez um close aqui, né? Aumentou para nós para a gente ver que essa membrana pós-sináptica, ó, esse branquinho aqui, né, ele tem uns tubinhos, uns buraquinhos, né? São os tais de túbulo T. Eles têm esse nome justamente que parece uma letra T, ó, né? É um T, que é a parte horizontal, a parte vertical do T, e aqui em cima seria a parte horizontal do T, né? Então, a letra T, e por isso que na histologia, ao olhar essa figura no microscópio, os caras que estavam olhando lá botaram, esse é um tubo, é um tubinho, vamos chamar de tubo T, porque ele parece um Tzinho. É esse tubo, ou túbulo, né, com formato de T, esse tubulozinho com formato de T, que vai possibilitar, né, que a eletricidade que vinha pela membrana lá, que provocou a despolarização, provocou a estímulo do neurotransmissor, e esse neurotransmissor estimulou os receptores,
E esses receptores, então, agora vão fazer, né? Então, o primeiro mensageiro, como disse a Helena ali agora, o primeiro mensageiro, que é o neurotransmissor, afeta o receptor e, a partir, então, agora, provoca alguma despolarização da membrana ou qualquer outro fato. E é esse túbulo T que leva essa despolarização, então, para o interior da fibra. Tá? E aí a gente vai ter algumas consequências disso. Né? Aqui, então, nessa figura, tá? Mostra para a gente também o tal de retículo sarcoplasmático, que está aqui, ó, no ladinho. Né? Esse retículo sarcoplasmático é cheio de bolinha amarelinha. Tá? E essas bolinhas amarelinhas são íons cálcio. Então, dentro da fibra muscular esquelética, essa voluntária, essa coordenada pelo sistema somático, que a gente exerce vontade sobre ela, existem reservas de íons cálcio. Já adianto para vocês que na fibra muscular lisa, a involuntária, quase não tem, ou às vezes nem tem reserva. Não tem. Quando tem é pouquinho. Mas estamos falando só do esquelético agora, e tem um músculo esquelético, dizia aqui para vocês, ó, que ele tem uma contração rápida, né? Contração rápida. Justamente por isso, o cálcio que necessita para a contração, que a gente vai ver o mecanismo daqui a pouco, esse cálcio que vai atuar nos eventos da contração dessa fibra, ele já está disponível dentro da fibra. Então, rapidamente, ele já vai exercer sua função. Em outros tecidos, por exemplo, o músculo liso, esse cálcio vai ter que vir do lado externo. Então, até ele entrar na fibra e atuar, demora mais tempo. Tá? Mas esse tempo não é dias, né, gente? É segundos, frações de segundos. Tá? Então, ele pegou aqui o cálciozinho, ó, da mesma forma, ampliou, trouxe para cá, fez um zoom, um close aqui, um zoom, né? Ampliou essa imagem e a gente vê o cálcio aqui, ó, tá? O cálcio atuando num mecanismo meio estranho que a gente não sabe o que é ainda, que são as miofibrilas, é um mecanismo de fibras bem pequenininhas, né? E elas que são responsáveis pela contração. Tá? Então o cálcio acaba se ligando aqui, provocando um monte de reação. Então a gente consegue ver aqui, por exemplo, ó, que o primeiro mensageiro era a acetilcolina, liberada na fenda. E o segundo mensageiro é esse cara aqui, ó, o cálcio. É ele que vai fazer a função. Tá? Então, o segundo mensageiro foi a ativação do receptor de acetilcolina, e esse receptor de acetilcolina provocou a liberação de cálcio. Então, é o cálcio que agora efetua as ações. Certo? Sendo que esse cálcio na fibra muscular esquelética já está dentro, incorporado na fibra como uma reserva, e chamaram esse nomezinho dessa reserva de retículo sarcoplasmático. Tá? Olha o tio fazendo força, ele não consegue, né? Algumas propriedades dessa fibra muscular esquelética. Tá? Algumas abreviações, né? A membrana plasmática aqui, na fibra muscular esquelética, é chamada de sarcolema. Eu vou acabar chamando em algum momento de membrana plasmática. É só para você saber que existe outro nome, se um dia vocês encontrarem um livro, não ficarem tão perdidos. Tá? Não vou estar cobrando o nome de membrana, como é que chama isso, como chama aquilo. A nossa função na fisiologia é saber como funciona. Tá? O REL, RLE, RL, né? RL esse inglês. Retículo sarcoplasmático, que aquilo é reserva de íons cálcio. O citoplasma em fibra muscular, a gente acaba chamando de sarcoplasma. Eu, daqui a um momento, vou chamar de citoplasma e vocês podem chamar também. Mas, como eu digo, só para vocês saberem que existe uma nomenclatura específica ou mais usual, digamos assim, quando se referirmos à fibra muscular. Tá? Aqui, nessa tipo de fibra, né, existe o tal do recrutamento, né, tudo ou nada, ou seja, aquilo que eu conversei lá na despolarização com vocês, né, tudo ou nada. Ou seja, depois da fibra começar a contrair, depois que o cálcio começar a ser liberado dentro da fibra muscular, não tem mais o que fazer. E começou a liberação de íons cálcio, é tudo ou nada, ou seja,
ou libera e acontece, ou não libera e não acontece. Se liberou, vai acontecer. Não existe, liberou, para um pouquinho, para, desiste da contração. Não, não tem isso. Ou acontece a contração, ou não acontece. Se estimulou e conseguiu liberar cálcio, então nós vamos ter contração, sim. Então, tal do evento Tudo ou Nada, tá? Que vocês podem encontrar em um livro, quando forem ler também. Vai falar lá, o recrutamento da fibra em Tudo ou Nada. Não sabe o que é isso aqui. Tá? Uma outra informação interessante para a gente começar a falar de fibra muscular, né? Que na fibra muscular esquelética, essa aqui, o tiozinho está tentando fazer força aqui voluntariamente, né? A força de contração se dá pelo número de fibras musculares estimuladas. Então, quanto mais força, mais fibras musculares são estimuladas. Ou seja, se eu estou pegando com a minha mão e levantando um lápis, uma caneta, eu preciso de algumas fibras musculares apenas para fazer esse movimento. 2, 3, sei lá, 5 fibras musculares que seja. Agora, se eu vou levantar uma mesa, eu vou precisar de centenas de fibras musculares. Se eu vou empurrar um carro, eu vou precisar de milhares de fibras musculares, né? E às vezes acontece que esse tio aqui nem tem fibra muscular suficiente para erguer esse peso. Então, a força, né? Quanto maior a força, maiores fibras devem ser estimuladas. E como assim? Então, uma outra informação que eu tenho para dizer para vocês, nem sei se está por aqui, né? Não deve estar, que no músculo esquelético, nesse músculo voluntário, cada fibra muscular que compõe o músculo vai receber uma informação, ou seja, vai receber uma fibra nervosa individual. Então, se nós tivermos no músculo 1000 fibras musculares, nós vamos ter chegando ali 1000 fibras ou 1000 fibras nervosas, cada uma estimulando a sua respectiva fibra muscular. Tá? Vai chegar 1000 neurônios ali? Não. Às vezes é uma fibra nervosa que se ramifica, forma ali seus 10, 15, 20, 30, 50 mil raminhos de pés terminais, e esses pés terminais se encarregam, então, de inervar. Mas o que acontece é que a fibra muscular esquelética, essa aqui, ó, o estriado esquelético, ela é individualizada. A sua membrana, ou melhor, seu sarcolema, é individualizado. O que não acontece no músculo liso e nem no músculo cardíaco. No músculo liso e no músculo cardíaco, as membranas celulares de cada uma da fibra, ou sarcolema, ele possui poros, ele possui comunicações, ele possui junções de comunicação. Né? Aqui é a mesma coisa, possui poros. Então, quer dizer, existe comunicação entre as fibras, o que não acontece no músculo estriado esquelético. Tá? O músculo esquelético não se comunica com o vizinho. Eu costumo dizer que esse músculo aqui é o mineirinho aquele, né? Fica quietinho, vai trabalhando quietinho, não incomoda ninguém. Tá? Ele é bastante sigiloso. Ele recebe um segredo e guarda para ele. Já esses dois aqui são fofoqueiros. O músculo cardíaco e o liso, eles não conseguem guardar um segredo. Eles recebem essa informação e passam para as demais. Né? É aquela fofoqueira que tem no bairro ali, que passa cuidando da vida de todo mundo. Então, se uma fibra daqui, desse músculo esquelético, for estimulada, ela não vai contar para as outras que ela foi estimulada. Somente ela vai contrair. Agora, se esses aqui, uma fibra for estimulada, ela vai contar para os outros. E aí todas as outras que souberam dessa informação vão ficar barbarizadas com a fofoca, né? E vão se contrair também. Tá? Então, por isso que a gente diz que ele é individualizado. Ele é individualizado porque cada uma vai receber o estímulo e vai contrair independente das outras. E aí a força está no número de fibras estimuladas. Então, se eu quiser fazer mais ou menos força, eu vou ter que estimular mais ou menos fibras musculares esqueléticas. Tá? Bueno, continuando nessa chaticezinha aqui, tá? As propriedades da fibra muscular esquelética, né? Excitáveis, né? Ou seja,
Assim como os neurônios, elas geram e propagam o potencial de ação. Elas podem ser estimuladas e propagar esse potencial de ação. Contráteis, elas encurtam-se. Né? A gente diz que uma fibra muscular é elástica. Ela é elástica. Né? Tá aqui, ó, extensíveis. Ela é elástica, ela pode ser estirada. Né? E aí, ó, tá aqui embaixo, elástico. Elástico, retorna seu comprimento de repouso após o estiramento. Então, quer dizer, essas informações que ela pode ser estirada e retorna, você pega aquelas borrachinhas de cabelo, borrachinha de dinheiro, amarelinha, né? Estica ela e solta. Vocês já sabem, sem nem precisar olhar, que se vocês esticarem um pouquinho essa borrachinha, ela vai contrair pouquinho. Se vocês esticarem essa borrachinha no máximo que ela puder, a hora que soltar, ela vai contrair com mais força e muito mais veloz. E a mesma coisa acontece na fibra muscular esquelética. O músculo esquelético, quanto mais for estirado, maior a resposta dele a esse estiramento, ou seja, vai contrair com mais força. Tá? Isso é importante depois que nós for falar de contração cardíaca. Tá? Mas o cardíaco não funciona que nem o liso? Mas ele também tem fibras semelhantes, então ele também pode ser estirado. Tá? A maioria dos músculos esqueléticos formam-se antes do nascimento, a maioria. Tá? E quase todo o resto é formado até o fim do primeiro ano de vida. Então, a gente já vai ter, no final do primeiro ano de vida, todos os nossos músculos esqueléticos que vão precisar para a vida. Mas e morre reposto, não vai ser formado um órgão novo, né? Mas essas fibras podem ser destruídas, retiradas, né? Fagocitadas e colocadas no local. Quando ocorre, por exemplo, uma lesão muscular, um estiramento, uma lesão, uma morte de uma célula muscular, é recolocada essas fibras. Mas ela já existia até um ano de vida. Tá? Bueno, histologia, né? Forma cilíndrica com núcleos periféricos. Essa aqui é o nosso núcleos periféricos, ó. É a nossa fibra muscular esquelética, né? Se fosse músculo central em formato fusiforme, seria liso. Presença de placa motora, que eu disse para vocês que essa placa motora é a junção neuronal. Existe um íntimo contato, não chegam a se tocar, mas estão bem pertinho. A gente chama de placa motora. E vai existir tantas placas motoras no músculo esquelético quantas forem as fibras musculares que existirem, porque cada uma da fibra muscular recebe uma inervação. O sarcoplasma, né, a gente já falou que é o citoplasma. Tá? Nós temos também, dentro desse sarcoplasma, mioglobina, que é o que dá cor ao músculo, né, a mioglobina, e quando vocês comem churrasco, né, que vocês olham assim, aquela carne mal passada, aquela carne que vocês cortam e dizem assim, tá saindo sangue, eu não vou comer. Não é sangue. Aquilo não é sangue. Aquilo é mioglobina. Aí é que tem que comer mesmo. Então, a carnezinha mal passada, vermelhinha, que sai aquele líquido, aquilo não é sangue. Aquilo é mioglobina. Tá? É o que dá cor, coloração. É uma proteína que dá cor ao músculo. É uma proteína, então podem comer bem parceiro. Grânulos de glicogênio, né? Então nós temos algumas grânulos que vão dar energia, né, para a contração muscular, e numerosas miofibrilas. É o que nós temos dentro do citoplasma da célula. Tá? Então aqui nós temos uma imagem, duas histologias, né? Duas imagens histológicas, aqui uma fibra, um fascículo muscular, que acho que tem uma imagem mais para frente melhor, mas só para mostrar para vocês, ó, formado um músculo, né? Um músculo, por exemplo, diversos fascículos musculares, ó. Tá? Então aqui tem o vaso sanguíneo, certo? Aqui estão os núcleos. E aqui um aumento de novo, tá? Então aqui um corte transversal de um músculo, e aqui um aumento, né? Aqui mostrando então, ó, aquelas estriazinhas, ó. Então os núcleos estão mostrando as estriazinhas que tem no músculo. Tá? Todas um monte de estriazinhas. Mostrando então aqui são os locais das miofibrilas. Vamos ver o que está escrito aqui. Composição química da fibra muscular esquelética. Tem água, tem proteínas, mioglobinas, 5% de sais, né? Substâncias orgânicas como creatinina, fosfato, ácido lático, cálcio, fósforo,
fósforo não, potássio, né, sódio. Tá? As estriações musculares são conhecidas como através do microscópio óptico. Então, a gente consegue ver só aqui, ó, microscopia óptica. Após o surgimento do microscópio eletrônico, elas puderam ser melhor analisadas, por isso dividimos as estruturas musculares em macroscópica, quando vocês conseguem enxergar no microscópio óptico, tá? Macroscópica, e depois em microscópica, quando a gente vê em microscópio eletrônico, que você consegue visualizar bem melhor lá as miofibrilas. Então, aqui tem mais uma placa motora, uma placa motora, então a fibra nervosa, ó, então vem uma seção aqui da medula espinhal, mostrando para vocês, ilustrando para vocês um segmento nervoso, né? Então tem uma fibra nervosa que tem a sua nervo motor, né, que sai pela parte de baixo, a parte ventral, lembrando que a informação chega com uma fibra sensitiva na parte dorsal da medula e sai pela parte ventral da medula como uma fibra motora. Essa fibra motora, ó, é um nervo que se ramificou em 1, 2, né? Só 2 aqui. De repente podia mais, então. Mas tem só que esse nervinho que está mostrando aqui está ramificado, ó, e formando duas placas motoras. E aqui tem as fibras sensitivas, tá? Também placas motoras. Aqui então tem um músculo, uma fibra muscular, tá? Vamos ler o que está escrito aqui. Funções: força para locomoção e respiração, força para sustentação, né, postural, produção de calor durante períodos de frio, claro, o tremor, né? Por que a gente treme que está com frio? É involuntário aquele tremor. O tremor é para o músculo ficar contraindo, relaxando, contraindo, relaxando, contraindo, relaxando, tremendo, então, para produzir calor. Você sabe quando vocês fazem exercício físico, produzem calor. O corpo de vocês fica quente. Essa é a ideia do tremor, produção de calor. Então, vamos começar a ver melhor e falar de cada uma das miofibrilas e ver como ocorre, então, esse processo de contração. Tá? Vamos ver até onde... 10:05, temos tempo ainda. Então, aqui tem um braço de uma pessoa, né? Cortou um pedacinho, né? Tirou um pedacinho do músculo, então pegou o músculo inteiro, cortou. Deixa eu ter uma imagem melhor para frente. Acho que aqui está melhor. É a mesma imagem, tá, gente? Isso aqui, essa imagem aqui, está mostrando um músculo, pedaço do músculo, né? Um pedacinho do músculo tem os seus fascículos, cada fascículo cortado tem a fibra e a fibra tem as miofibrilas. Aqui está melhor de ver, ó. Então, eu vou pegar essa imagem que está mais bonita. Não sei por que ela ficou borrada aqui. Eu não sei se para vocês, no documento que eu mandei para vocês, se fica borrado. Para mim está aparecendo aqui um preto. Ah, não era para estar assim. No slide não. Eu achei. Alguma coisa aconteceu aqui no gravador. Tá? Vamos tentar voltar aí para trás e para frente de novo. Ver. Não, ficou a mesma coisa. Bueno, então. Aqui está o osso, né? A fibra muscular, ou melhor, o músculo que está recobrindo esse osso e fazendo movimento desse osso, né? Causando então a movimentação desse membro, tá? O tendão está inserido o músculo no osso, tá? E aí então nós temos o nosso músculo, né? A membrana externa do músculo, o epimísio. Dentro do músculo nós temos então algumas fibras musculares, tá? Fascículo muscular, melhor dizendo. Aqui o fascículo muscular. O epimísio, vocês vão ver a anatomia, é aquele membrana externa do músculo. O perimísio é que está na periferia entre os fascículos musculares. E o endomísio é espaço dentro do fascículo entre as miofibrilas. As fibras musculares, melhor dizendo, desculpe, tá? Entre as fibras musculares. Tá? Então aqui pegou um pedacinho, ó, pegou um pedacinho, um fascículo, tá? Pegou um fascículo, e desse fascículo sai. Não, é o fascículo aqui. A fibra. É o fascículo, músculo, fascículo. É que ali está escrito outra coisa. O que está escrito aqui para mim? Alguém consegue ler no slide aí? É o fascículo, então é o fascículo mesmo.
E aqui, vaso, fibra muscular. Ah, tá feio aqui, né? Tá fibra mesmo. É o fascículo mesmo, né? Eu achei que fosse, mas eu achei estranho porque eu achei que aqui embaixo estava escrito outra coisa. Tá? Então, esse fascículo, dentro de cada fascículo tem centenas, centenas, centenas de fibras musculares. Ele pegou uma fibra muscular, ampliou, e essa uma fibra muscular lá dentro tem as miofibrilas. Tá? Mesma coisa, perimísio, membrana que recobre, fascículo muscular, endomísio é aquele que está, né, dentro da fascícula muscular, separando as fibras musculares, certo? E o perimísio é o que está, é uma membrana que está recobrindo e dividindo cada uma dos fascículos. Tá? Precisa sabendo aí? Não, não precisa. O que eu quero que vocês se atenham, a gente vai falar de miofibrilas. Então, só para vocês verem essa imagem, a ideia dela é mostrar para vocês o que é uma miofibrila. É uma divisão da divisão da divisão da divisão da divisão de um músculo. Então, é uma pequena estruturazinha que está lá dentro do músculo, que existe em todas as fibras musculares. Tá? Todas as fibras musculares possuem essa miofibrila. E uma fibra muscular, tá? Uma fibra muscular é a célula muscular. Então, uma célula muscular, disse, é a mesma coisa que fibra muscular. Tá? Até aqui, ó, fibra muscular igual a célula muscular. Tá? Então, essas miofibrilas estão dentro de cada uma das células musculares, cada uma das fibras musculares. Tá? Outras especializações e outras detalhezinhos, né, que acontecem dentro. Então, nós temos aqui a nossa fibra muscular, né, nossa fibra muscular, então ampliou, né, ampliou daqui, ó, nossa fibra muscular, pegou essa fibra e trouxe para cá, tá? Aqui tá os buraquinhos, ó, os buraquinhos, que são os túbulos T, né, tá os túbulos T, ó, o buraquinho que entra, então aqui tem um buraquinho, ó, foi retirado um pedacinho aqui da membrana dessa fibra muscular, ou dessa célula, né, ou seja, foi cortado o sarcolema, né, tá? Tirado o sarcolema dessa fibra. Dentro do citoplasma ou do sarcoplasma, vocês vão encontrar, então, essas coisinhas amarelas aqui, ó, que são nossos retículos sarcoplasmáticos, que são as reservas intracelulares de cálcio, e esses retículos sarcoplasmáticos estão ao redor de todas essas miofibrilas. Então, aparece só essas que estão aqui em cima, mas ao redor dessa também tem, dessa também tem. Então, ao redor de todas as miofibrilas, nós temos esses sistemas de retículo sarcoplasmático. Tá? E os túbulos T, os túbulos transversos, né? Aqui o transverso tubo, é aqui esses que estão levando a informação da periferia para dentro da fibra muscular. Então, aqui tem um buraquinho, né? Ele entra e aí depois vai provocar, então, a liberação de cálcio. Tá? Não vou estar lendo isso aqui, né? Vocês depois dão uma olhada, tá? Mas é o que eu falei aqui para vocês. E aqui tem a miofibrila, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Está representado aqui como 10 miofibrilazinhas. Tá? Vamos ver no próximo slide se ele pega a miofibrila. Tá? Então, pegou uma miofibrila, aqui ela, aquela que estava mostrando lá. Aqui, nessa figura está em azul com rosinha, aqui tem verde e amarelo, bandeira do Brasil, mostrando para vocês em amarelo os túbulos T, e em verde, tudo que é verde, retículo sarcoplasmático. Então, ao redor dessa, ao redor daquela, ao redor de todas as miofibrilas, existe esse sistema de reserva de íons cálcio, retículos sarcoplasmáticos. Mesma coisa aqui, só que está de outra cor. Cada figura os caras botam uma cor diferente. Mas aqui tem roxo os túbulos T e azul, né, os nossos retículos sarcoplasmáticos, ou seja, reservas de íons cálcio. Tá? E aí, o que essas miofibrilas, o que elas são? Né? Olha aqui uma estria, ó. Aquelas estrias que se enxergam na microscopia eletrônica, ó, tá aqui, ó, essas estriazinhas, né? Aqui, ó, uma estriazinha, outra estriazinha, tá?
essas estriazinhas, já vai ver o que é isso aqui. Isso aqui é a tal de linha Z. É o local onde vão ficar ancoradas, vão ficar presas a cada uma das miofibrilas que estão aqui dentro. Pode dizer assim, a miofibrila tem 1 micrômetro de diâmetro, tá? 1 micra de diâmetro. O diâmetro dela, né? 1 micra de diâmetro, tá? Contém 1000 filamentos menores. Então, cada miofibrila ela é formada por 1000 filamentos de actina, tá? E miosina. A miosina é o filamento que a gente chama grosso. E a actina, troponina e tropomiosina são os filamentos finos. Mais precisamente, a actina é um filamento fino, a troponina e a tropomiosina são estruturas que vão participar da contração, que estão ligadas à actina. Mas em alguns livros, eles classificam essa troponina e essa tropomiosina também como miofilamentos finos. Na verdade, não são miofilamentos finos. São estruturas que, ligadas à actina, participam da contração. Tá? Mas não vem ao caso o que são. Só para você saber que existem essas coisinhas, e nós temos que saber mesmo como é que elas interagem. A interação desse filamento fino com o filamento grosso que dá a contração do músculo. Tá? Então, voltando um pouquinho, porque está ficando meio confuso, né? Então, ó, nós tínhamos uma fibra muscular. Essa fibra muscular é formada por fascículos musculares. Dentro de cada fascículo muscular nós temos uma fibra muscular. E dentro da fibra muscular nós temos as miofibrilas. Tá? Nas miofibrilas a gente possui reservas de íon cálcio recobrindo cada uma delas. Tá? Dentro da fibra muscular, né? Então, a célula muscular ou a fibra muscular possui miofibrilas. Tá? E reservas de íon cálcio ao redor dessas miofibrilas, certo? Essas miofibrilas, essas coisinhas que estão aqui, ó, essas miofibrilas são formadas, aqui tem uma miofibrila, aqui tem outra miofibrila, tá? Essas linhas Z é o local que ancora e cada uma das miofibrilas. Essas miofibrilas são formadas por 1000 filamentos de actina e miosina. E outras estruturas que estão por aí também. Tá? De novo, mesma coisa para incomodar bem vocês. Gostei dessa imagem para mostrar aqui, ó, as placas motoras. Ó. Então, aqui, um músculo, cortou esse músculo, né? Mostrando lá já dentro da fibra muscular, ó, as fibras musculares, tá? As fibras nervosas. Cada uma dessas fibras musculares que estão compondo essa seçãozinha do músculo está recebendo uma inervação. Cada uma dessas fibras musculares recebe uma inervação. Tá? Então, aqui também, ó, túbulo T, tubulozinho T, tá? Aqui a reserva de cálcio, retículo sarcoplasmático, uma mitocôndriazinha no meio ali. Vou precisar de energia para fazer isso. É com um gasto de energia, né? Você sabe que gasta energia na contração muscular, tanto que a gente pode entrar em fadiga, né, e causar cãibra, por exemplo, por produção de ácido lático na glicólise anaeróbica, né? Então, por isso que a gente tem grânulos de glicogênio dentro da fibra muscular, para nós termos energia para essa fibra, né? Então, cada uma está recebendo uma inervaçãozinha, uma fibra muscular, outra fibra muscular, outra fibra muscular. Tá? Essa fibra muscular aqui, ela possui 1000 fibrilas. Cada miofibrila está ligada a outra por uma linha Z. Né? E dentro dessas miofibrilas, então, a gente tem os tais miofilamentos finos e grossos, que não estão representados aqui. Deixa eu ver. Não, aqui não estão representados, mas é o filamento de actina e de miosina que estão aqui. Tá? Então, diz assim, ó, filamento fino é até o de actina. Tá? Diâmetro de aproximadamente 0,0005 micra. Então, se você pegarem 1 micra e dividir por 5.000, é isso aí. Aí é o diâmetro dela. Ou seja, né, é microscópio mesmo o negócio. Microscópico mesmo. A cada bolinha dessas aqui, ó, cada bolinha dessas aqui é uma actina F. Bolinha actina F, outra bolinha actina F, outra bolinha actina F. Cada bolinha amarela é uma actina F. A junção de centenas, milhares de actinas F, tá? Centenas de actinas F, vai formar uma actina G. E duas actinas G
enroladas uma sobre a outra, formam a actina. Certo? A actina nada mais é que essa estrutura amarela, cheia de bolinhas, espiralada. Parece aquele cordão do DNA, né? Ela se enrola em seu próprio eixo. Não é o cordão do DNA, tá? Mas ele tem parece muito parecido que fica enroladinho. Dá para ver que está torcida, ó. Está torcida, enroladinha, envelopadinha. Tá? Ao redor das actinas, ao redor da actina, nós temos mais 2 filamentos torcidos, né? Azulzinho, representado aqui como azul. Tá? Aqui azulzinho, ó. 2 filamentos então torcidozinhos, que é a tropomiosina. Aqui, ó, tropomiosina. A tropomiosina está ao redor da actina e está encobrindo aqui os locais de atividade da actina. Como é que são esses locais? Não sei, está coberto, não estou enxergando eles. Tá? E um outro segmentozinho, uma outra estrutura é a troponina, que é também uma proteínazinha, tá? Que faz a ligação, tá? Que vai fazer a ligação. Ela tem, essa troponina é ligada ela tem 3 subunidades, né? Ela é dividida por 3, não aparece aqui. Ela tem uma estruturazinha que liga ao cálcio, que se chama troponina C, ligante ao cálcio, né? TC, né? TNC, melhor dizendo, TNC, troponina C, é o local onde o cálcio, que vai provocar a contração, se liga. A TNT, que é um segmentozinho que liga a verdinha na azulzinha, liga a troponina à tropomiosina, e um outro segmentozinho, que é a TNI, ou troponina inativante, que liga a troponina ainda à actina. Tá? Ou seja, em repouso é essa imagem que está acontecendo. O músculo de vocês em repouso, as miofibrilas que provocam a contração do músculo, as miofibrilas, ou melhor, os miofilamentos finos que vão atuar na contração estão nesse aspecto. As actinas, todas com os seus locais de ativação, ou sítios ativos, protegidos, encobertos pelas estruturas de troponina e tropomiosina. Tá? Calma, não é tão complicado quanto parece. Tá? O filamento grosso é esse aqui. Tá? Então, os filamentos finos tá ali, ó. Aqui já dá para ver melhor, é azulzinho tá a actina. Um cinzinha, num pretinho ali, um cinzinha, tá as cabeças globulares da actina, né? Ou melhor, os sítios ativos da actina, desculpe, tá? Sítios ativos da actina. Recobrindo esses sítios, ó, tá a troponina, e aqui a gente consegue, a tropomiosina, desculpe, e aqui a gente consegue ver a troponina com as 3 subunidades que eu falei para vocês. Uma que liga a troponina à tropomiosina, outra que liga a troponina ao cálcio e outra que liga a troponina à actina. Na verdade, essa bolinha, esse conjunto de bolinhas amarelas, troponina, é como se fosse um clipezinho, um grampo de cabelo, um grampo, né? O grampeador, pega um grampeador para grampear a folha, ele faz isso, está grampeando as folhazinhas, ou seja, está grampeando, né? Grudando a tropomiosina sobre a actina para que esses sítios ativos fiquem escondidos. Isso aqui acontece no relaxamento. Esses, então, esse é o filamento fino e as suas estruturas. O filamento grosso é essa tal de miosina. Tá? A miosina. A miosina, ela é chamada filamento grosso porque ela tem uma cauda espiralada. Sabe aqueles fios de telefone antigo, aquele telefone fixo de casa? Vocês pegavam o aparelho para falar e tinha uma molinha enrolada, o fio era uma molinha, né? Então acontece que na microscopia, isso aqui parece aquela molinha de telefone. E na microscopia se achou isso aqui bem mais grosso do que isso aqui. Então resolveram botar o nome desse filamento de filamento grosso. Por isso que um é grosso e o outro não é tão grosso, então chamar de fino. Por isso só que esse é o filamento grosso e fino. Ele tem esse aspecto, parece a molinha do telefone, aqueles telefones antigos. Tá? Essa miosina, né, ela é, na verdade, ó, ela é formada, tá, por 2 cadeias, tá, enroladas sobre si mesmo,
e cada cadeia compõe, então, tem uma cabeça, né? Então tem uma cadeiazinha azul e uma rosa, enrolou. Aqui eles botaram em duas cores para a gente perceber que são duas, né? Só por isso, que é a mesma coisa, tudo igual. Ela enrola, tá? Então, duas cadeias enroladas. Então, uma miosina é formada por uma cauda, que é o local onde as cadeias estão enroladas, a cauda e as cabeças globulares. São duas cabecinhas. Então, tá aqui, ó. Cabeça e a cauda, tá? Essa cabeça aqui, ó, tem os locais de sítio de ligação. Um local, ó, ligação com a actina. Então, esse local verde vai se ligar aqui na actina, no sítio ativo de ligação da actina, quando for para contrair. Tá? E um localzinho amarelinho aqui que diz sítio de ligação para ATPase, para a enzima que quebra a ATP. Ou seja, a gente precisa de energia, a gente precisa de ATP para contrair. E se não tiver ATP, não vai ter ligação, não vai ter quebra, e aí nós não vamos conseguir contrair. Então, mais uma vez, os filamentos finos é o filamento de actina, que em repouso essa actina está recoberto, já vou terminar, tá, gente? Já está na hora de vocês. Está recoberto por filamento de tropomiosina e troponina, tá? E quando ela não tiver, quando ela for ativada, isso aqui vai sair de cima dela e vai expor esse local de ativação e as cabeças globulares do filamento grosso vão se ligar ali. Tá? Então, está o filamento grosso, né? E a miosina, então, ó, é formar ela mais grossa, porque milhares de miosinas ligadas que acabaram formando isso aqui. Então, o filamento grosso, ele é formado por cadeias de miosina juntas, espiraladas, dessa forma, tá? Hoje eu vou parar aqui, gente, que é 10h25, vocês têm aula daqui a pouco, então a gente para por enquanto aqui, amanhã eu revejo isso aqui com vocês devagar, com calma, para vocês não se perderem nos nomes, tá? A gente revê isso aqui e fala de contração, tá bom? Ó, bem na hora que tá morrendo a minha bateria, tá? Então, obrigado para vocês, até amanhã de manhã, grande abraço, certo? Fiquem com Deus, vamos parar a gravação.